E agora vou mostrar para vocês um framework para ajudar no entendimento da responsabilidade social corporativa. Esse framework ele foi desenvolvido em 1979. É um framework que inicia a discussão sobre a responsabilidade social corporativa e estabelecendo tipos de responsabilidade. Até aquele momento, ou seja, eu estou falando do final da década de 70, início da década de 80, não tinha um entendimento muito claro de quais eram as responsabilidades da empresa. E Carroll ajudou nessa compreensão quando ele dividiu em 4 tipos. Ele chamou de responsabilidade econômica, responsabilidade legal, ética e discricionária. Vou explicar melhor para vocês essa divisão nesses 4 tipos de responsabilidade. A gente já viu que as empresas possuem valores e esses valores guiam sua interação com a sociedade. Então, para considerar, eu devo considerar a responsabilidade social corporativa entendendo qual é o papel da empresa na sociedade, quais são os diferentes tipos de interação, respondendo aquela pergunta, como e para quem. É importante caracterizar as áreas específicas nos quais se espera que a empresa atua. O que seria a responsabilidade econômica? É a responsabilidade principal, inicial da empresa, ou seja, produzir bens e serviços que a sociedade deseja. Ora, se ela não consegue oferecer bens e serviços e que atendam às necessidades dos clientes, qual é o sentido dela existir? Como ela vai gerar rentabilidade, lucratividade, se ela não tiver essa responsabilidade básica, que é a responsabilidade econômica? Então, Carroll, na sua pirâmide de responsabilidade, ele colocou na base a responsabilidade econômica é a base da atuação da empresa. Mas para que essa base avance, para que essa pirâmide cresça, a segunda dimensão é a responsabilidade legal, ou seja, a empresa tem uma obrigação de atender a sua missão econômica, mas atendendo a legislação. E aí já começa um problema. Lembra que eu venho falando da questão de fraca governança? Ou seja, nesse ambiente globalizado onde as empresas atuam em diferentes países, então, ela pode ter a responsabilidade econômica e estar operando em um país onde ela tenha baixas exigências legais. Então, a empresa precisa reconhecer e trabalhar dentro de uma atitude mais ampla de entender quais são as responsabilidades legais. E para isso ela precisa o quê? Ter um comportamento ético. Significa ir além da legislação. Se ela está atuando em países de baixa governança, ela precisa se antecipar às exigências legais, porque elas não existem. Então ela não pode ter 2 comportamentos, um no país de origem, onde ela atende à legislação, onde existe uma forte governança, e em outros países não ter esse tipo de atuação. Então Carroll coloca primeiro a responsabilidade econômica, depois a responsabilidade legal, mas é importante que haja uma atuação ética, avançar além da legislação. E daí, quando a empresa alcançar esse patamar, ela pode fazer filantropia, ela pode atuar de uma forma discricionária, que ele chama de responsabilidade voluntária, onde não estão claras as expectativas da sociedade. Então, a empresa pode desenvolver um projeto social voltado para o esporte, voltado para a educação, mas ela vai contribuir dentro desse papel definido por uma responsabilidade econômica, legal, ética e discricionária. Em 79, quando Carroll apresentou esses 4 tipos de responsabilidade, ele conseguiu deixar mais claro como deveria ser a atuação da empresa num espectro de responsabilidade. A responsabilidade corporativa como uma escolha
Então, ela envolve questões morais, racionais e econômicas. Vamos começar com a questão moral. Está envolvido com aquela responsabilidade ética que quero definir, ou seja, quais são as obrigações que a empresa tem com a sociedade. E nessas obrigações é importante que as empresas sejam racionais, que tomem atitudes proativas, minimizando essas restrições impostas pela sociedade, mas ela não pode esquecer da responsabilidade básica dela, que é a responsabilidade econômica e a responsabilidade legal. Existe um debate sobre quem decide os valores nos quais as empresas devem aderir. E as empresas adotam políticas, procedimentos e processos, e essa adesão ela precisa ser baseada na integridade e permite que essas práticas sejam baseadas em valores. É como se a gente estivesse vendo aquela pirâmide que Carroll definiu em 79, responsabilidade econômica, legal, ética e discricionária, dentro de um ciclo. Nesse ciclo está envolvido o mercado, as necessidades e os desejos e demandas dos stakeholders que interagem com uma empresa. A empresa produz produtos e serviços. Esses produtos, eles agregam valor à empresa. E é importante que haja um reconhecimento, ou seja, o cliente identifica como um valor e o cliente é capaz de pagar a mais por isso. Então, se esse produto, vamos pensar num produto orgânico, o cliente vai pagar a mais porque ele sabe que aquele produto está trazendo um valor. Saúde, os danos ambientais foram minimizados, existe uma relação justa ao longo da cadeia e permite então trocas, transações e relacionamentos. E isso vai influenciar o comportamento do mercado. Então, quando a empresa atua dentro de uma visão de responsabilidade social corporativa, ela consegue perceber e avaliar as consequências da sua conduta e decidir fazer sacrifícios de curto prazo para ter ganhos de longo prazo. Finalizando nossa aula, é importante que a gente compreenda que a responsabilidade social corporativa, ela não é uma ação de curto prazo. A empresa não vai acordar e iniciar a responsabilidade social corporativa. Ela evolui nesse processo, evolui na liderança, no conhecimento das demandas dos stakeholders, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo produtos, aprendendo a se comunicar e responder a essas demandas dentro desse ciclo: mercado, necessidades, produtos e serviços, adicionar valor e ter uma resposta positiva no longo prazo.